E agora é o momento da gente aprender com as nossas experiências aqui do nosso país. Então, vamos dando continuidade. Vem agora a mesa Cidade Remixada, Espaço de Conflito, Sonho e Poesia. Qual que é o foco dessa mesa agora? Pretende lançar luz a iniciativas aqui do nosso país e em países vizinhos também, realizadas de forma independente ou em redes de parcerias, mas sempre de fora para dentro, né? Que provam ser possível a gente reimaginar, recriar os espaços urbanos e seus arranjos sociais, a despeito das adversidades presentes na formação das cidades sul-americanas e de outras regiões do sul global. Então, para fazer essa discussão, eu vou convidar todos e todas que vão participar dessa mesa agora, para ocupar os seus lugares aqui no palco, e depois vou falar um pouquinho da bio de cada um, quem são essas pessoas no nosso planeta, na nossa dimensão, na nossa densidade. Felipe Tales, viva a Lagoinha, está aí com a gente. Então, deixa eu convidar aqui o Zé Eduardo e Vilma Santos, do Acervo da Laje, Bahia. Bem-vinda, bem-vindo. Alguém aqui já conhece o Acervo da Laje, gente? Já foi lá visitar? Não, olha lá, o Zu tem aqui também, ó. Tem mais pessoas aqui. Eu falei para ela que tem um passeio que eu coloquei na minha agenda, que é ir lá para a Ribeira, pegar a balsa, é a balsa mesmo, que sai da Ribeira, vai lá para, acho que Plataforma, e chega lá, a gente pode ir num restaurante lá que é super conhecido, né? Que chama Boca de Galinha, isso mesmo, que é beira-mar, assim, aí depois já vai, já visita o Acervo da Laje, já fica tudo um passeio só. É um passeio que nem está na rota turística, assim, tão amplamente, tá, gente? Então, pega essa dica aí, não é? Convidamos também Rafael Barros, diretor do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, IFAM. Bem-vindo. Veio todo trabalhado no colar de miçangas. É um colar indígena esse? Ah, Coicuro. O Nicuinha que vai participar com a gente, tem representante aí dessa comunidade que vai estar com a gente mais tarde. Nosso convidado agora, que vem lá da pequena África, Belo Horizonte, Camilo Gan. Ritual Design, Camilo Gan. Bem-vindo, Camilo. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho da bio de cada um para vocês conhecerem os seus projetos, tá? Convidamos também Genilson Zeferino, secretário municipal de Segurança e Prevenção de BH. Bem-vindo, Genilson. Esse painel vai ser rico, hein, gente? E para mediar essa conversa, convido o jornalista Zu Moreira. Esse é o nosso mediador, chamei todo mundo, né? É isso, todos os convidados e a nossa convidada. Então, Acervo da Laje é um espaço de memória artística, cultural e de pesquisa sobre o subúrbio ferroviário de Salvador, fundado e coordenado por Vilma Santos e Zé Eduardo. Vilma Santos é educadora desde os anos 1990. Foi coordenadora voluntária da Pastoral da Criança, Pastoral Afro e Pastoral Carcerária. Fundadora do Acervo da Laje, onde coordena a seção educativa. Realizou como curadora e coordenadora diversas exposições artísticas. A Vilma participou como convidada da 31ª Bienal de São Paulo, com Como Falar de Coisas que Não Existem, na mesa Usos da Arte. Já o Zé Eduardo é pedagogo, mestre em psicologia e doutor em saúde pública pela UFBA, e fez estágio pós-doutoral em cultura contemporânea pela UFRJ, no Instituto de Psicologia da UFBA e no programa de pós-graduação em família na Sociedade Contemporânea, na UCSAL, pelo Programa Nacional de Pós-Doutorado, PNPD, da CAPES.
Agora eu quero apresentar para vocês o Rafael Barros, que é antropólogo e mestre em preservação do patrimônio cultural pelo IPHAN. É folião e rei de São João Menino, no reinado 13 de maio, de Nossa Senhora do Rosário, Salve Maria, que fica no Concórdia. Integrante do Centro de Estudos da Religião, Pierre Sanches, Fafiti, UFMG, falei certo? E da Associação Filmes de Quintal. Atuou como produtor cultural e pesquisador em diversos trabalhos relacionados ao campo das festas, das culturas populares e das religiosidades afro-brasileiras. Foi assessor técnico da CIMOS, MPMG, assessor parlamentar da Gabinetona, de BH, e coordenador do mandato da deputada federal Áurea Carolina. Atualmente é diretor do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, unidade especial do IPHAN-MINC. É isso, bem-vindo. Que isso, hein? Só potência aqui. É mini bio, tá, gente? Isso aqui é tudo mini bio. E o Camilo Gan é um artista plural, atua como dançarino, músico, compositor, educador, produtor e liderança cultural. Licenciado em música pelo Instituto Ensino Superior Isabela Hendricks, sua formação está conectada principalmente aos saberes da cultura negra. Entre seus principais projetos destacam-se Samba de Terreiro, Bloco Afro Magia Negra, Babadã Banda de Rua, Per Concerto e a RIPA, República Independente da Pequena África, e Festival Gira, Ativação da Melanina. Eu já participei de tudo isso aqui, tá, gente? Genilson Zeferino, nosso convidado, foi militante do Movimento Negro Unificado, integrou os quadros da Anistia Internacional e coordenou o Grupo 51, técnico de nível superior na Orealc, no Haiti. Orealc que fala? Muito bem. Servidor público federal aposentado. No estado de Minas Gerais, exerceu os cargos de superintendente de integração das políticas, subsecretário de administração prisional e secretário adjunto de defesa social. Ex-presidente da Fundação Caio Martins, consultor sênior junto ao estado de Alagoas, é ex-corregedor da Guarda Civil Municipal de BH e, atualmente, Genilson é secretário de Segurança e Prevenção do município. Ilzu Moreira, jornalista formado pela extinta Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Belo Horizonte e fez curso de Gestão Cultural pela Fundação Clóvis Salgado. Produziu um programa semanal na Rádio Inconfidência, só de sambistas mineiros, e a websérie Sambista da Vez, série com 48 entrevistas com sambistas mineiros, disseminada nas redes sociais do Almanac do Samba. O Almanac do Samba está no YouTube, está no Instagram, está no Facebook. Lá vocês vão conhecer assim, sambistas que fazem histórias de Belo Horizonte, sempre uso para pesquisa, tá? É autor do livro Uma Praça, Uma Saudade, resgate histórico e sentimental da Praça de Esportes do bairro Saudade, na região leste de Belo Horizonte. Atualmente trabalha como produtor e repórter do programa Rolê nas Gerais, na Globo Minas. Cidade Remixada, Espaço de Conflito, Sonho e Poesia é o nome da mesa. Zu, fica à vontade com sua convidada e seus convidados. Bom dia a todos, a todas, a todes. Ô, Sandrinha, muito obrigado. Essa introdução sua aí, não tem que falar mais nada, né? Depois dessa introdução maravilhosa. Uma salva de palmas aqui para essa mulher potente aqui da nossa cidade. Então, eu estou aqui com essa turma maravilhosa, né? Que nessa mesa que a gente está trabalhando, a cidade remixada, né? Um espaço de conflitos, sonhos e poesia. Eu achei o tema bonito, né? Muito bonito. E eu acho que a gente começa aqui pelo casal baiano, Zé Eduardo e Vilma, que tem um trabalho, gente, um projeto maravilhoso. Tive a oportunidade de estar lá essa semana, falei,
vou mediar essa mesa, não tem como ir lá na Suburbana, visitar, ir lá na plataforma e visitar esse projeto tão importante, tão potente de Salvador, que é o Acervo da Laje. Eu queria começar, então, esse debate, convidando Vilma e Zé Eduardo para falar um pouquinho desse projeto, né, e o impacto, né, dele, não só para a periferia de Salvador, mas para a cidade, né, como um todo. Bom dia a todos, a todas e a todos. Meu nome é Vilma Santos, moro no subúrbio ferroviário de Salvador a vida toda. Estudei lá desde pequena até agora. É um lugar muito que a gente sempre fala que é um subúrbio, mas é uma cidade dentro de outra cidade, que não é muito reconhecida, porque quando a gente chega no aeroporto, até chegar à Ribeira, quando chega ali na Ribeira, pronto. O subúrbio fica como um lugar que é só de cachoeiras, mares e árvores. Então, é um lugar que a gente tenta passar para dentro dessa cidade a realidade do nosso povo da periferia, que é um lugar que a gente trabalha e quem movimenta bastante esse lugar são as mulheres, elas que fazem acontecer dentro dessa comunidade, transforma, aprende, ensina, são mulheres idosas. E quando a gente começou, sempre eu gosto de dizer que quando a gente começou essa pesquisa, antes de tudo, a gente pediu licença às mulheres do nosso subúrbio. E é um subúrbio com 23 bairros, que a gente trabalha caminhando pelo mar, por cima, e a gente está sempre modificando, mostrando a nossa memória, a nossa estética. Então, a gente tem um trabalho, 13 anos fazendo isso, não é mole, entrar nesses lugares, pedir licença a todos e a todas as pessoas da nossa comunidade. A gente está sempre ocupando os espaços de memória, de estética também, memórias, porque o subúrbio é uma história em si. Então, a gente tem que mostrar essa memória para essas crianças que estão chegando agora, porque é tudo destruído. A gente dorme e acorda e sempre está destruindo uma coisa nossa. Então, a gente temos que lutar, não só como os lugares, como os artistas que pulsam as artes dentro da nossa comunidade. A gente não quer mais que ninguém vá lá tomar conta do nosso lugar. O lugar somos nossos. A gente que lida, a gente que trabalha, pescadores, marisqueiras e muitos outros trabalhos que temos lá. Então, a gente somos respeitados, graças, porque tudo que a gente faz é abertamente. Estamos trabalhando sempre, ajudando sempre essa comunidade e muitas outras. A periferia não é só violência. A violência está em todos os lugares do mundo, de todos os tipos de violência. Mas, a partir desse momento, porque a gente mora em periferia, são lugares negros, então a gente temos que estar sempre combatendo isso, a mostrar que existe beleza nesse lugar que a gente mora. E temos 2 casas maravilhosas, uma que a gente começou nossa pesquisa, e temos a segunda casa. A primeira é nossa casa, que a gente abrimos para a comunidade, porque a gente fica enjaulada por violência. Não, a gente tem que abrir. É difícil agora um vizinho chegar e convidar você para entrar. Então, a gente procura estabelecer um momento de mostrar que a nossa casa pode ser aberta para qualquer pessoa, para o mundo todo. Então, a gente tem a primeira casa que traz muitas memórias, muitas histórias, muitos artistas, muitas artes, crianças, adolescentes, a universidade.
E a gente viveu isso e estamos vivendo isso até agora, nesse momento. A segunda casa, que é um pouquinho, 20 minutos para chegar à segunda, a gente mora perto de um porto que vende sardinha baratíssima. Temos o trem, que destruímos agora na pandemia, que era uma memória muito, para a gente, foi uma memória muito triste, porque o trem era 50 centavos e ajudava muito esse povo que vendia seu peixe, pegava suas encomendas e pegava o trem e andava o subúrbio todo para vender essa renda. Então, é uma casa que a gente tem atividade constante. Estamos com uma linda exposição. A gente comemora não a memória viva, e como a memória que está se perdendo de longe muito tempo. A gente está com uma exposição agora que é da minha mãe, que tem 9 meses, que se foi, mas ela foi feliz, tranquila, porque deixou dentro da sua casa pessoas que podem conseguir trabalhar muito mais pelo os direitos de ir e vir das pessoas da comunidade. E aí, a gente está nesse começo. Então, a casa é totalmente, e quando for lá, não pode ter, como se diz, não é pressa. Não pode ter pressa para chegar lá, porque tem muitas coisas que vocês vão ver que é lindo. E a comunidade está junto com a gente. É isso que eu tenho a dizer. Então, eu sou José Eduardo, e tinha pensado muito nessa... O Maculano estava lá, a gente, para fazer uma exposição, a gente fez 3 pré-aberturas, e numa delas, que para a gente interessa muito friccionar dentro da cidade, principalmente uma cidade colonialista como Salvador, como é que a gente, de certo modo, a cidade se configurou perpetuando estruturas coloniais, do tipo, museus são no centro, existe a denominação de bairro nobre, que é uma coisa nefasta no urbanismo brasileiro, e eu acho que é terrível que a gente ainda corrobore essa expressão em nossas falas. A gente está batendo nisso lá em Salvador o tempo todo, porque a periferia também é nobre, a periferia carrega uma nobreza, carrega vida, e eu acho que essa exposição, Memórias para Dona Antônia, está sendo muito pedagógica para a cidade do Salvador, né? Uma cidade eminentemente negra, periférica, mas que ainda insiste em mostrar o seu lado colonial muito mais acentuado do que quaisquer outras coisas. E quando a gente pensou, nesse mesmo dia que estava tendo essa pré-abertura, veio a figura de Dona Antônia, né, como uma mulher que construiu cultura e civilização onde ninguém achava que isso era possível. Porque a gente ainda, no imaginário, não consegue colocar civilização e periferia, periferia e cultura, memória e periferia, arte e periferia. E esse é um problema epistêmico tremendo, porque é como se nós estivéssemos sempre contra os nossos e sempre a favor dos inimigos. E essa é uma lógica super que o racismo consegue fazer na estrutura da sociedade brasileira. E aí a gente ficou pensando muito nessa ideia, né, de como é que a periferia constrói civilização, porque todas as cidades foram construídas pelas periferias. Só para dar um exemplo, Milton Santos, para estudar o centro de Salvador, teve que estudar a cidade dormitório, que era o subúrbio onde a pessoa pegava. É um grande prazer poder participar neste colóquio e, portanto, obrigado pelo gentil convite que me fizeram, sendo que a linha, digamos, inicial que me é proposta é sobre a economia da cultura, talvez comece por essa questão e depois avançar para a questão da memória e sobretudo, a pós-memória. Porque elas maternaram o território.
Elas criaram associações de bairro, elas criaram diversos espaços de sociabilidade, escolas, creches e vários espaços para que, por exemplo, no território, as crianças e adolescentes também pudessem ter vida. Porque quem vive na periferia, a questão da ideia da civilização é a vida, é de pensar a vida, de ter direito à vida. Então, a gente está começando a pensar isso, assim, de como é que a gente pode olhar dentro das nossas cidades, grandes cidades, para esses locais, tendo uma democratização de espaços que disseminem essas orientações para o futuro, através de arte, através de esporte, através de memória. E o elemento memória é muito importante, porque memória é simbólica demais. Memória é poder. E quem escreveu a história, ou as histórias sobre o nosso país, sabiam muito bem disso e soube apagar intencionalmente as histórias e as memórias periféricas. E a gente está num momento de retomada dessas narrativas. Espero que haja uma sensibilidade para os novatos que estão chegando, os neófitos que estão chegando no poder. Porque os neófitos podem ter a vaidade de querer achar que estão inventando a roda. E esse é um problema. E na invenção da roda, apagar de novo as experiências que estão frutificando, né, no Brasil afora. Porque, enquanto estava naquela época do todo mundo dar a mão a todo mundo, a gente estava se fudendo, tomando porrada e tiro na periferia, mas não fechou a porta um dia para ninguém. Enquanto estava em pandemia, todo mundo recebendo o seu Prolabore todo mês, a gente estava de porta aberta, recebendo gente e dando cesta todo mês. E os adolescentes trabalhando dentro do acervo. Eu me lembro que foi 10 adolescentes que estavam em situação de risco, de outras violências, e a gente trouxe eles para dentro do acervo para organizar o nosso espaço, para eles entenderem o que é que tem ali dentro, documentos, catalogação de obras e muito mais. E, para isso, a gente não... somos professores, mas a gente gosta de cada um tem o seu trabalho dentro do acervo. E isso está no texto, depois vocês vão ler, mas em vez do perenemente, do sumariamente morto, que geralmente é o aspecto mais dado para as periferias brasileiras, né, do sumariamente morto, a gente queria o perenemente vivo, né, essa ideia de que ali tem pessoas construindo civilização com dignidade, com trabalho, com memória, com estéticas, e essas estéticas têm que ser valorizadas em vida dessas pessoas. Tem que ser elaboradas, mostradas em vida. Então, eu acho que tem algumas questões que essa democracia sem periferia, primeiro ponto, não é possível pensar democracia sem periferia. Não é possível pensar cidades sem periferia, sem negritude, sem indígenas. Não é possível pensar periferia sem as nossas vozes. Não é possível pensar a democracia sem pensar essas vozes que sempre foram subjugadas. E falo isso na composição, principalmente, de tudo que se diz da coisa pública brasileira, porque, às vezes, dá certo cansaço de você ver que as configurações são sempre brancas, cara. Porra, tá difícil. Você olha primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão, quarto escalão, quinto escalão, a gente só vai estar lá na limpeza, porra. Tá feio, tá pesado. Quantos diretores e diretoras de museus negros e negras você vai ter no Brasil? Quantos chefes e chefas de autarquias vocês serão no Brasil, que serão negras e negras advindos da periferia? Será que a gente só está aqui para bater tambor? Será que a gente não está aqui para pensar política pública? Será que a gente está aqui só para ser ouvinte? Está pesado. Ou só para cantar? E a caneta que manda nunca será a caneta da mão negra? Tem que pensar isso. Esteticamente, epistemologicamente, tem que pensar isso. Porque se a mão negra
não construir civilização, se a periferia não construir civilização, o pensamento brasileiro vai continuar sempre sendo dito, mantido, estruturado, pensado e organizado no tempo por mãos e cabeças brancas, invisíveis, mas que têm o larjan. Será que a gente está construindo civilização? Urbanidade? Então, acho que são questões para a gente pensar. O resto está no texto. Pronto. Bom, depois dessa provocação aí do Zé Eduardo, vou passar a bola aqui para o parceiro Camilo, que é além de um grande artista que a gente tem aqui na cidade, também é um pensador, né? É um agitador cultural e vem com essa ideia, né, de pegar uma geografia da cidade e fazer a gente pensar nessa região como um lugar, a nossa pequena África, e, enfim, ele gostaria de convidar para falar um pouquinho sobre esse conceito e das ações, né, que estão sendo realizadas nessa pequena África. Bom, beleza demais. Saudações a todos os seres viventes que estão fisicamente presentes e os que também estão não fisicamente. Meu nome é Camilo Gan, né, eu venho há algum tempo já convivendo nessa dimensão que eu sempre procuro desconstruir essas nomenclaturas, né, que vem vindo desde que o ocidental tomou para si e roubou muita coisa das nossas tecnologias, das nossas palavras, mudando, né? Tem a questão da constelação familiar, né, que foram para uma comunidade africana, vão lá e aprendem todas as tecnologias e dão outro nome. Mas, pois bem, estou aqui para falar da pequena África de BH. Vai aparecer umas imagens aí para vocês terem ideia da alegria e da cura que esse lugar permite, né? Sobretudo, eu quero saudar a nossa afromineridade, está aí a rainha Belinha, rainha Conga do Estado de Minas Gerais, né? E o Magia Negra, trazendo essa concepção da corporalidade e memória. Eu penso que o único território e a única casa que a gente tem que é nossa mesmo é o nosso corpo, né? Sobretudo, nesse sentido, eu me considero um cidadão, um homem afroglobal, dentro de Belo Horizonte, dentro da minha cidade, né? E esse lugar, como Pequena África, a gente traz uma narrativa, sobretudo também dizendo que a arte, né, que chamam de arte, né, que se passaram a chamar de arte negra ou arte ocidental, arte barroca, né, para a gente não serve. É muito pequeno essa palavra arte para a gente, porque quando a gente move um reinado, um bloco afro, a gente está movendo dimensões da feminilidade, que nesse lugar é cantado vários idiomas de países e povos africanos, né? Assim como a gente canta samba, samba monameta cumbeira quenã, samba samba monameta cumbeira quenã. Então, poucas pessoas sabem que samba é Isabel Casimiro, é Belinha, é Kelly, é Ked Kelly, tantas outras mulheres desse território, né, que é o mar, onde, pela cosmovisão e percepção banto, né, a banto quer dizer o povo, a terra não tinha emoção até chegar a mulher.
E a mulher chegou como água para germinar todas as criaturas, as moléculas, e depois a gente. Né? E depois a gente canta Timbandará, Timbandará, um ganga, Timbandará, o gangue. O que eu estou querendo dizer com isso? Tim é rei, banda é um pedaço, quer dizer, eu sou o rei desse pedaço. E quem é o rei desse pedaço é a cultura negra. O rei dessa pequena África, a rainha é a cultura negra. E aí, nesse território, a gente tem várias indicações, né, que Heitor dos Prazeres, com muita maestria no Rio de Janeiro, um ser negro, sambístico, muito mais do que artista, coreógrafo, pintor, foi o primeiro a dizer que é a nossa pequena África, né, na Pedra do Sal e tudo isso mais. Mas, para o poder público reconhecer esse território, foi preciso, infelizmente, descobrir mais uma negatividade que fizeram com o nosso povo que foi sequestrado. Foi descoberto um cemitério, né? O caso Valong, aí que o poder público, e aí vem pesquisador da faculdade, aí vem antropólogo, tudo aí que a pequena África do Rio de Janeiro começa a se legitimar. Mas aqui em Belo Horizonte, eu já saldo a nobreza da equipe da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, pela sensibilidade de Eliane Parreiras, o nosso secretário, e toda a sua equipe, que eu estive lá dizendo para eles, olha, existe a nossa pequena África, estou aqui vim dizer para depois vocês disserem que ninguém falou. Estou vindo aqui como agente que está há mais de 15 anos atuando nessa região, para dizer que existe a nossa pequena África, que traz a ativação da melanina e tem a Lagoinha como berço dessa conexão, que está de um lado Concórdia, do outro a Pedreiro, o Buraco Quente, o Bonfim, né? Que a Lagoinha é toda a eclosão do primeiro bloco de rua, Leão da Lagoinha, a primeira escola de samba, a primeira banda de música, onde nasce o samba da cidade, onde, como Felipe Tales, do Viva Lagoinha, que está aí presente, diz, é o coração que pulsa o sangue da alegria para a cidade. Né? Então, eu estou dizendo de uma dimensão botânica também, onde só não existe da nação, vamos falar de outras nações, né? Que vem da cultura afro-baiana no nosso território. Existe a nação de Candomblé, Congo, Angola, Queto, Nagô, as Umbandas e, sobretudo, a nossa afro-mineridade. Só não existe o Jeje ainda nesse território. Né? Então, o que a gente quer para esse território, além dessas palavras que estão na moda, empreendedorismo, economia criativa, porque isso o povo negro já faz desde quando a gente coexistiu no refluxo, no contra-refluxo, né? Então, isso são palavras para utilizar tecnicamente, mas a gente quer cada vez mais o fomento para essa fábrica de saúde que existe no território da pequena África e sinalizando esses portais de entrada, assim como tem no Lagoinha a casa do pai Ricardo, do seu pai Joviano, né, que existe também o ponto de cultura afro-hormigueiro, a Casa Viva Lagoinha, que existe o reinado, né? O que Belinha merece ali, Xaxá? Naquela entrada, um portal de identificação de toda a dimensão africana que existe nessa região. E eu acredito, sim, que toda a capital do Brasil existe uma pequena África e várias outras pequenas Áfricas. Né? Então, para também passar a bola, eu deixo aqui essa importância de estar nesse seminário internacional, falando da ativação da melanina e deixando essa questão de concepção de arte para lá. A partir do momento que vai uma pessoa na comunidade ou no reino de Rainha Nzinga e pega o trono dela e o pente dela, que é muito bonito, e leva para um museu, diz, isso é arte, deixa ela lá parada,
isso já diz tudo que nós, da cultura negra, nós negros não fazemos arte, nós fazemos uma manipulação de dimensões químicas para a gente se reconectar ao nosso ancestral zero, onde a gente não precisava de remédio, nenhum tipo de remédio. Então, por isso que esse território é magnânimo, é um imã que puxa outras nações, nações de maracatu, blocos que tocam as afro-baianidades, né? Mas, sobretudo, tem uma magia negra e tem outros blocos que vêm com a contemporaneidade das experimentações, né, da nossa cultura afro-mineira, que precisa ser exportada de uma forma mais nobre e mais pulsante. E aí, para terminar, eu deixo um recado para a Belotur, que pega essa responsabilidade para si, né? E não tem um programa turístico ao nível que Belo Horizonte, essa cidade que é linda e bela, mas está um pouco sem perfume, né? Sobretudo aqui no centro. Mas na Pequena África a gente tem muitos perfumes, aromas, sabores e cura. Obrigado. Bom, depois dessa introdução aí à Pequena África, depois a gente pode, né, falar mais um pouco desses elementos que compõem a Pequena África. Vou passar agora a palavra aqui para o Rafael Barros, que também é uma pessoa super atuante, né, na cidade, na região metropolitana, tem uma história, né, linda de ocupação, né, dessa cidade pela arte. Hoje, como diretor, eu queria falar um pouquinho, a gente ouvindo aqui, Rafa, essas iniciativas de dentro para fora, né, que são iniciativas que nascem da ação popular, da ação individual ou coletiva, né? E para fora, eu queria saber de você qual que é a importância disso e como é que o poder público, como que o IPHAN pode potencializar e fortalecer essas iniciativas. E também você falar um pouquinho, né, da diretoria, enfim, do seu trabalho, dessa responsabilidade. Tá joia. Bom dia para todas, para todos, para todes. Vivas todas as formas de vida. Eu sou Rafa Barros, sou um homem pardo, cabelos cacheados. Um dia já foram castanhos escuros, hoje já estão meio grisalhos. Tenho uma barba rala. Estou vestindo uma blusa de botão branca, uma calça de algodão bege. Tenho um colar indígena de miçanga, uma gravata cuicuro colorida. E estou com uma sandália avermelhada com os detalhes beges. Minha audiodescrição. Queria agradecer, né, imensamente a possibilidade de estar em casa, né? Estar em casa é quase estar no colo de mãe. Então, assim, ontem, quando eu cheguei na Afonso Pena e mirei a Serra do Curral no horizonte, essa serra que está em risco, né? Como sempre, boa parte da cidade em risco, eu me senti novamente acolhido, né? E aí eu queria agradecer a equipe de curadoria do seminário. Estou vendo aqui o Maculão, o Fred, então, em nome dos dois, toda a equipe, pelo convite. E em nome de Grazi e do Richelli, toda a equipe da Fundação Municipal de Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura, do Teatro Francisco Nunes, essa possibilidade de estar aqui com vocês. Zé Vilma, é sempre uma alegria estar com vocês. O Acervo da Laje, que é uma experiência inspiradora e maravilhosa lá do subúrbio ferroviário de Salvador. Quem não conhece, vale conhecer, né, Zu? Camilo, guerreiro dessa cidade, das nossas culturas afro-mineiras, Genilson, e o Zu, que é também aí um companheiro de longa data,
do samba, da cultura belo-horizontina. Ozu, eu queria deixar para um momento no final das perguntas e da fala, eu poder falar mais do Centro Nacional de Cultura Popular. Eu acho que da importância da gente poder ocupar a institucionalidade com esses outros corpos, com essas outras cosmologias, como provocou Zé, como provocou Camilo, e como gosta de falar meu querido amigo e mestre Nego Bispo, quebrar de dentro para fora também, porque a gente tem que quebrar de fora para dentro, de dentro para fora, porque nós somos poli, nós não somos mono, né? Então, é importante a gente se colocar como instrumento da contracolonização sempre, né? Porque existe aí um pacto colonizador e de branquitude que precisa ser rompido, e essa é uma missão e um dever de todos nós, de toda a sociedade, né, para a transformação. Mas eu queria falar do vivido, a partir da provocação do tema da roda, né, a cidade remixada, esse espaço de conflito, de sonhos, enfim, de fabulações, partir de algumas experiências minhas, porque eu acho que aquilo que a gente vive, aquilo que a gente sente, né, nos faz ser neste mundo, né, nos coloca nesse lugar da anunciação, e eu acho que experiências que eu vivi, né, que estão relacionadas ao âmbito das culturas populares, né, que hoje são a razão de ser da instituição que eu dirijo, né, que eu estou dirigindo, que é o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular do IFAM, no Rio de Janeiro, elas atravessam essas experiências aqui na cidade e elas nos provocam, né, a uma reflexão que ela é basilar, né, que é quantas cidades habitam uma cidade, né? De quantas cidades são feitas a cidade, né? E como que experiências outras da cidade estão já há séculos em curso, né, reinventando e potencializando as formas de ser da cidade, e são nelas, certamente, nessas outras cidades, nesses outros territórios, nessas outras cosmologias, que muitos pontos de inflexão, né, de todo esse debate que nos antecedeu aqui na conferência de abertura sobre a crise climática, elas já estão postas, né, e, de alguma forma, elas já estão não só profetizadas, mas elas estão em questão, né, enquanto um caminho de reconexão e de reencontro com aquilo que pode ser, eu vou usar uma palavra um pouco piegas e meio canônica, mas a nossa salvação. A nossa salvação enquanto conjunto, né, enquanto coletivo, enquanto comunidade. Bem, eu vou pedir licença para ler. Eu brinquei um pouco com as palavras para que elas também pudessem ser lidas, e eu convidei a querida amiga Priscila Musa, com o seu sensível olhar fotográfico, para, numa escritura coletiva, me acompanhar nesse exercício que eu quero compartilhar com vocês aqui agora, sobre a cidade fabulada nas festas, né? Porque a festa é uma dimensão fundamental da cidade, da nossa vivência humana, e ela faz potencializar, né, em grande medida, essas outras experiências do sagrado, essas outras experiências de comunidade, essas outras experiências de subversão e contestação política. Eu tinha pedido o Léo para me ajudar. É porque a gente vai dançando, tentando dançar com as imagens aqui também. São muitas e desiguais as cidades que habitam a cidade. Assim como são diversas as experiências que nos habitam e que nos constituem. Há repetidamente a tentativa de apagamento ou de apaziguamento das cidades outras que a cidade comporta. Na marginalidade ordinária e cotidiana,
que resiste e insiste em dar outras formas ao território, reside a singularidade das existências que a experiência festiva faz potencializar. O vivido é o terreno do aparecimento, da anunciação. A trajetória dança, canta, dá forma, revela aquilo que o corpo toca. E o corpo? O corpo toca outros corpos, gerando vidas, múltiplas formas de vida. No plural se constitui a cidade, em busca de uma comunidade perdida. Festa, existência plural primeva. Antes era a festa, e a festa se fez carne e habitou em nós. O espaço perdido é a procura da festa, e a festa é o fora do tempo, projeção de tempos impossíveis. Na festa, a cidade se desdobra, funda outras cidades possíveis. Sarrainha Conga, sua casa cheira. Sarrainha Conga, sua casa cheira. Cheira cravo e rosa, flor de laranjeira. Cheira cravo e rosa, flor de laranjeira. Canto para minha rainha Belinha, que já esteve aqui conosco. Os reinados negros. Tem gente enterrada no chão da cidade dos brancos. Reis e rainhas. Os brancos tentaram soterrar o sagrado dos pretos no chão da sua cidade, mas não sabiam que esse sagrado germina na terra feito planta. Expulsaram os pretos para as bordas da cidade. Tentaram aprisionar, mas não sabiam que feitiço não se prende. Viam e veem miséria, onde triunfa a alegria e a fartura. Na borda da cidade dos brancos se reergueram reinados. Neles se cura, se reza, se cultiva, se canta e dança. Faz-se comida em abundância, e ela é compartilhada. Faz-se comunidade em famílias que se visitam, que se avizinham. Anda-se em cortejo. Nas cidades dos pretos, triunfam outros mundos, onde se ensina e se aprende, onde se reverencia o vivido e se acolhe o viver. Saravam pessoas, animais, casas, capelas, objetos, plantas e quintais. Há reinados negros na cidade dos brancos, e eles são outras cidades. Quem quiser cantar comigo e souber, eu não sou cantor não, estou brincando aqui. Fui me banhar na praia da estação, mas esqueci o meu filtro solar. Agora saio no bloco do tchá-tchá, fantasiado de camarão. Tenho certeza que valeu a pena, é um absurdo tal decreto, pois se o Lacerda curte a canetada, que deu uma canetada no próprio reto. Fui me banhar na praia da estação, mas esqueci o meu filtro solar. Agora saio no bloco do tchá-tchá, fantasiado de camarão. Tenho certeza que valeu a pena, é um absurdo tal decreto, pois se o Lacerda curte a canetada, que deu uma canetada no próprio reto. Essa é a marchinha do bloco da praia da estação. Na praça nasce a cidade. É em volta dela que a vida gira. Apita o trem, lá vem. Mercadorias, sortilégios, todo tipo de gente. O trem para na praça. Praça, lugar de feira, lugar de encontros. Praça, lugar comum, onde se come, onde se bebe, onde se descansa, onde se namora. Praça, lugar do parque, lugar do teatro, lugar da música, lugar da brincadeira, da quermesse, da novena, lugar de manifestar, aos gritos, aos berros, aos cantos, aos bandos e aos banhos. Reformem a praça, limpem a praça,
cerquem a praça, cobrem a entrada. Estão querendo cobrar, viu, gente? Desliguem as fontes. Onde já se viu proibir a praça de ser praça? Onde já se viu proibir a cidade de ser cidade? Mudemos o nome. As normas precisam de nomes. Nada melhor para burlá-las do que inventar outros nomes. Não existe mais praça. Agora se chama praia. Desnudem os corpos, desnudem os sonhos. Faça mar com caminhão-pipa, faça areia com cimento. Faça do não o sim. A praia reinventa a cidade. Dizem que a TT é uma santa, que faz milagre, coisa e tal. Mas milagre mesmo, minha santa, é BHT Carnaval. Dizem que a TT é uma santa, que faz milagre, coisa e tal. Mas milagre mesmo, minha santa, é BHT Carnaval. O Carnaval de BH nasceu com a cidade de BH. Entre vilas e vielas se redesenham a cidade. Nos descontornos é que se descortina a festa. O suor do labor se transmuta em suor de sabor. Assim, feito um mito fundador, se reinventou por todo canto a tradição carnavalesca. No curral, como os reinados, foi, para você, Camilo, em concórdias, pedreiras, lagoinhas e serras, que o imperativo festivo resistiu. E nas franjas dessa história, cortejos mambembes e contestadores brincaram de subverter o constrangimento imposto. Todo carnaval é uma revolução, uma força perturbadora de si e dos outros, dos afetos e das estruturas. É por definição, avesso à ordem e ao poder. É deboche, usura, excesso. Carnaval é contágio e sua energia invisível, difusa e inebriante, nos alucina. Alucinados, foliões desbravam a cidade, desnudam suas camadas, se surpreendem com o desconhecido e redesenham o espaço. Durante alguns dias, expulsam-se os carros das ruas, a polícia é posta em função da festa. Pula-se a catraca, beija-se o desconhecido. Aquela velhinha, debruçada na janela, cuja trajetória é saudada em tantas comunidades e para outras, muitas vezes desapercebidas, de repente se revela. O rosto dela está na cidade, e através dele, suas histórias e a de tantos outros também. Durante alguns dias, feito crianças, se fabula a cidade esquecida. Obrigado. Na prosa, a gente fala do centro. Maravilha, Rafael Barros. Tá correto, né? Vamos falar primeiro dessa vivência que atravessa, né, a nossa ação, né? Bom, agora, para a gente encerrar essa primeira rodada de conversa, convidar nosso secretário municipal de Segurança e Prevenção, grande Genilson, para falar um pouquinho de como você vê o seu trabalho, a sua vivência, e como que ela pode contribuir para esse debate da urbanidade. Obrigado, Zu. Bom dia a todo mundo que está aqui. Eu quero confessar que, antes de vir, me deu um cagaço. Não é de buscar outra palavra, mas é um cagaço mesmo. E você sabe o que significa. E acordei cedo, revi tudo que eu tinha lido, vi as pessoas que estariam, vi a sua história, falei, puxa vida, que legal.
Que bom que eu vou encontrar com as pessoas da Bahia, que eu já morei lá, e morei no Cabula, e com muita saudade. E vocês dois juntos me lembram um casal que eu gostava muito. Foi da minha época do movimento negro, Luísa e Jonas. E você se parece muito com o Jonas. Então, assim, saber que vocês estavam aqui foi me confortando. Falei, pô, eu estou em casa. E junto com isso, se não bastasse essa dúvida, na saída, a minha mulher perguntou assim, e ela viu o seminário e falou assim, o que você vai falar lá? Por que você está indo para lá? E ela tem acostumado, tem sido solidária, né, com as porradas que eu ando tomando, e ela vai ser mais uma. Aí eu falei assim, puxa vida. Aí eu fiz, não, eu vou porque desse lugar, e vocês viram o currículo, eu não vou ser o capitão do mato. Aliás, eu não serei o capitão do mato, não foi essa a escolha. E eu assumi essa função exatamente com essa vontade, com esse desejo, com esse compromisso. E aí isso foi me encorajando. E hoje pela manhã, ao encontrar com o Fred, eu falei para o Fred, será que é isso mesmo? Ele falou, pois é, aqui também as pessoas perguntaram, o que você está fazendo aqui? Eu falei, então está ótimo, então eu vou ter um bom momento para explicar. Então, eu vou gastar um tempo para explicar e depois eu falo para que eu vim. Então, na verdade, gente, esse lugar, por mais que você possa transcrever um outro desenho, fazer um outro desenho, tem um autor que fala assim, que o que tu és fala tão forte que o que dizes ninguém escuta. Então, mesmo que eu seja revolucionário, desse lugar é uma desconfiança, e tem que ter mesmo. Essa relação polícia e população nunca foi legal. E desconfie quando for. Né? Ela é do conflito. E a partir daí, né, eu acho que o próprio seminário ele nos provoca. Ele não traz nenhuma dúvida, ele é uma afirmação. É a cidade remixada. E aí, para construir esse momento de fala, eu fui buscando um pouco da história de Belo Horizonte e como que essa cidade foi construída. Né? Arão Reis a concebeu, e é um engenheiro famoso na historiografia do Brasil, como uma cidade já do apartheid. Né? Ele pensou numa cidade dentro da Contorno e o que estava fora da Contorno não existia enquanto cidade. Então, era preciso reinventar até o nome. A cidade planejada por atividade, então você tem o bairro de Santa Efigênia, que é o bairro dos militares, o Sion, que é o bairro dos judeus, que eram os capitalistas, mais a cidade Jardim, o bairro dos bancários. A cidade foi se agrupando, os italianos no bairro Coração de Jesus, e a cidade foi se organizando a partir das atividades. E a população de fora. Né? Surge a Pedreira, como o espaço, e aí a Lagoinha está aqui para nos mostrar, né? Ela surge das pessoas que construíram essa cidade e calçaram essa cidade. E a marca da exclusão ela está posta. Então, é uma cidade bonita, com Belo Horizonte, mas muito discriminadora, muito perversa, porque ela tem estratégias sofisticadas para fazer isso. Belo Horizonte, pouquíssimas vezes, vai ser pega na curva do racismo, porque ela tem estratégias sofisticadas, a cidade tem estratégia. E a gente vai aprendendo a lidar com elas. Eu andei revisitando alguns urbanistas que escreveram sobre Belo Horizonte. É interessante porque eles colocam que Belo Horizonte se amolda, se assemelha muito às cidades modernas e às cidades antigas. Né? E eles têm como pano de fundo essa visão cosmopolita europeia e algumas cidades americanas, mas que constroem uma cidade dentro de um determinado recinto, né? Dentro de um determinado espaço. E o que está fora sequer é lembrado. É engraçado que isso acontece também. Munique é assim, Nova York é assim. E a gente vai se acostumando, né? nessa exclusão, como se ela fizesse parte da realidade. E é impressionante como que os urbanistas, e aí, nesse período de preparação, eu fui vendo assim, como é que eles se esqueceram. Né? Não é que eles se esqueceram, deliberadamente essa coisa foi construída. E a periferia ela mostra exatamente o outro lado. Né? E é interessante que no plano do vivido e da segurança, a cidade passa a ser redefinida. O medo tomou conta da gente. E a gente discute a cidade a partir da casa e da rua. E aí eu fui buscar no Roberto da Mata esse conceito. Né? É tão interessante que a nossa construção entre a casa e a rua, ela é tão... Os psicólogos usam a palavra que é dicotômico, né? Porque a casa é o lugar sagrado. Todo investimento que a gente faz na vida é porque a gente consiga ter a casa. Aliás, a expressão do dia a dia, quem casa, quer casa. A casa é o espaço da tranquilidade, é o refúgio, é o espaço da paz. E a rua, diferente disso, é o lugar do não lugar. Só que no momento que a gente vive hoje,
A casa é o pior lugar. É o lugar das violências. É o lugar da violência contra a mulher, é o lugar da violência contra a criança, é a violência contra o velho. E a rua, diferente disso tudo, é o espaço da segurança. E é incrível porque alguns teóricos que discutem a questão da violência colocam que as ruas cheias é um bom sinal de tranquilidade, não do inverso. E quando você discute isso com as polícias, é exatamente o inverso. Ela quer que a cidade fique vazia. É impressionante como é que e aí o remixar tem muito a ver, né? Tem um lado dizendo que é para a gente sair da rua e a vida mostrando, e aí a periferia mostra isso, né? A rua, só em grandes ocasiões, na parada de 7 de setembro, permite, e até se chama as pessoas para ir, nas procissões e no carnaval, mas desde que haja controle. Então, essa contradição que a gente vive aí, desse lugar que eu tenho que ver a cidade, eu experimento essa frustração de ver essa coisa o tempo todo sendo construída e desconstruída. Por incrível que pareça, né? Se a gente pegasse aqui um modelo de periferia, e que é ultrajada, e que é humilhada, e que é olhada pelo lado da violência, é Pedreira Prado Lopes, né? É o primeiro lugar que, do ponto de vista da segurança, se encontra e se discute a questão do crime organizado, se discute, inclusive, as ruas, onde esse crime ele floresce, onde ele nasceu e ele perpetua, né? E aí, passando pela Araribá, descendo o Beco do Fico, Carmo, e essas ruas vão se notabilizando por isso, mas, efetivamente, as pessoas não percebem que a própria Pedreira Prado Lopes dá uma outra aula, né? Dá uma outra... Isso acontece em todos os lugares, né? Lá na sua quebrada é assim que faz. E a Pedreira, essa semana passada, eu tive no campo, né? E vi a vitória do time da Pedreira. É a vitória da comunidade, né? Aqui tem um campeonato de futebol e a Pedreira ganhou uma disputa de todas as favelas. E é interessante a lição que aquela população deu para Belo Horizonte. Embora vocês nos vejam, né, como bandido o tempo todo, aqui é o lugar do samba, aqui é o lugar do futebol, aqui é o lugar da alegria, aqui é o lugar da reza, enfim, esses lugares, né? E aí eu fui me inspirando, né? E aí tive que ler Roberto da Mata, depois eu li um pouco do Zuini Ventura, que fala um pouco da cidade partida, da cidade dividida, que é o que a gente experimenta, né? Fora da Contorno, a gente experimenta a cidade dividida. E por último, eu fui ver Albas ao Luar, que fala do condomínio do diabo, que é uma expressão muito carioca, mas que ela traz essa contradição das periferias, e principalmente das áreas de risco, né? De que aquelas pessoas que estão ali, elas vivem quase que um condomínio do diabo, o tempo todo sendo explorados, e ela desconstrói isso, que nesse lugar não é bem assim. E ela recupera isso, né? Essa dimensão do trabalho. E aí, gente, no meio dessa coisa, sabendo que a gente vai ter um tempo de argumentar, de dialogar, eu fico hoje com a resposta, ou pelo menos com o que me orientou a terminar o que eu vim fazer, que é de pegar Arlindo Cruz, e aí eu acho que, para além de qualquer discussão, ele traz e essa música dele, né, O Meu Lugar, eu também, como o Daniel, queria ler. Eu acho que ela mostra muito o nosso desafio, né? Quando ele fala assim, o meu lugar é o caminho de Ogum Conhaçã, lá tem samba até de manhã e uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor e cerveja para comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz. É sorriso, é paz, é prazer, e seu nome é doce dizer. O meu lugar tem mil coisas para a gente dizer, é difícil saber terminar. É isso, o nosso lugar é o melhor lugar do mundo. E a gente fica aqui discutindo, muitas vezes, uma cidade que parte da cidade não conhece. Então, eu aqui peço a licença, peço a bênção e valorizo muito o trabalho que vocês vêm fazendo, né, em torno das cidades todas, porque é de mostrar para a cidade que existe uma outra cidade e, olha, muitas vezes ela é muito mais feliz do que essa cidade formal. Então, viva a todos que insistem, que acreditam que é possível fazer isso. Eu acho que o poder público ele tem mais que entender isso, e no meu caso, como secretário de Segurança, é capacitar cada vez mais, estar junto com a Guarda Municipal, que é a Polícia Municipal, que ela entenda, né, que ela
que ela, ao assumir essa função, ela reconheça o verbo que ela executa. Guarda municipal não é soldado, né? Se guarda fosse verbo, era guardar, zelar, proteger, cuidar. Essa é a missão. Então, esse tem sido o meu desafio no dia a dia. Bom, depois das palavras do secretário Genilson, eu vou fazer o inverso aqui. Agora eu vou começar, já que você... vou começar da minha esquerda, que aí a gente finaliza aqui, a gente finaliza em Salvador, tá bom? Genilson, como é que você vê, você falou isso, se guarda fosse um verbo, seria, né, guardar, zelar, como é que você vê esse desafio, né, da segurança nesses lugares que também são lugares potentes não só do trabalho, né, são das pessoas que dá lida, mas também o lugar que gera cultura, gera saber. Queria saber o que a gente pode avançar para que a segurança ande junto. Olha, Zu, primeiro é entender que, de fato, existe uma política municipal, e é possível executar uma política municipal de segurança, porque a gente é muito impressionado e vive muito sobre o impacto de uma política que é pensada no governo federal e executada pelo Estado. Ser hoje o responsável pela Secretaria de Segurança Municipal, ele traz um desafio de conhecer a cidade. E o nome da secretaria é prevenção também. Então, eu acho que hoje a gente tem um investimento muito maior na prevenção, do ponto de vista da ação, né, inclusive com aporte de recursos, e a gente tem construído algumas coisas interessantes, né? A Márcia está aqui, ela coordena a experiência de evitar as mortes das crianças, dos jovens negros. E aí, sabe, Zu, é legal a sua pergunta, porque a gente falou pouco disso. Não foi coincidência essa história do seminário fazer essa mesa preta. Não foi, não. Ela é, de fato, necessária para que a gente discuta, porque nós não estamos aqui discutindo um mundo genérico, é isso. A periferia dos negros, a cidade dos negros e a violência contra eles. Então, é um processo em construção. A Guarda Municipal de Belo Horizonte é uma guarda nova. Ela traz na sua origem, né, e pela forma de buscar essas pessoas do povo, simples, e é um processo ininterrupto de formação. Conhecer a cidade significa conhecer as dificuldades que essa cidade passa, e aí a gente tem construído não da cidade do crime, não da cidade da violência, mas a cidade a cidade que é imposta a questão da desordem, e a gente construiu alguns indicadores da desordem. Então, esses indicadores, eles têm nos ajudado a organizar. E organizar vai além do papel de polícia. Então, o que a gente tem aprendido é que a segurança ela é um assunto muito sério para ficar só na mão das polícias. Outros atores são importantes. Quando a gente percebe que na Rua Macaceta, a tampa do bueiro foi retirada na noite, continua estampada e uma pessoa pode cair, é o papel da SLU e da SUDECAP de ir lá e recolocar essa tampa. Então, o nosso papel enquanto guarda municipal é apontar que aquilo ali é um lugar de risco. É um processo, sabe, Zu, que nós vamos construindo, e ele é feito a várias mãos. Eu acho que é um legado que a cidade vai receber. Eu acho que a gente termina um mandato ano que vem numa perspectiva legal de ter hoje para a cidade 2.500 homens e mulheres com essa atividade. Nós temos hoje um grupamento que cuida da violência contra as mulheres, que é um troço interessante. Ele cuida do assédio que acontece nos ônibus. E a gente buscou um projeto da Marielle Franco, o último projeto dela. O projeto chamava Assédio Não é Passageiro, e é muito legal isso. Você lembra, Zu, quando eu te liguei, né, da experiência da violência aqui contra os terreiros? A gente criou também uma experiência aqui, onde a guarda se coloca como responsável por cuidar dos espaços sagrados protegidos. Nós temos
um orgulho enorme de ter um guarda que, diferente de outros lugares, ele não teve que esconder que ele é pai de santo, que ele é macumbeiro. Então, ele, com as suas guias e com a sua fada, ele é o responsável por intervir nesses espaços urbanos sagrados. E, numa articulação com o Senarab e com todas as outras forças religiosas, a gente se coloca sempre uma força de Ogum para evitar que esse mal maior aconteça. Então, a gente tem buscado algumas estratégias, né, da violência contra os animais, uma unidade que combate ao crime ambiental, agora, mais precisamente, a gente está cuidando dos parques, enfim, é cuidar da cidade a partir das pessoas. É isso. Muito obrigado. Rafa, agora pode falar um pouquinho dessa sua experiência no Centro Nacional, falar um pouquinho do papel, né, dessa diretoria para o nosso público? Bora. Queria começar só parabenizando o Genilson por esse trabalho que ele citou por último na fala dele, né, de proteção e de acompanhamento dos terreiros que a gente, né, vivencia e participa, e, de fato, essas ações, esses programas, eles são fundamentais para a desconstrução dos lugares, né, de opressão e de reificação das estruturas colonizadoras, né? Então, assim, é muito importante quando a gente vai, por exemplo, na praia de Iemanjá, na festa de Iemanjá, na Lagoa da Pampulha, e você vê ali um conjunto, né, de agentes de segurança negros e negras para fazer o acolhimento da população negra, da cultura negra, né? É muito bonito isso, e eu queria saudar e parabenizar o trabalho de vocês mesmo, porque a gente precisa celebrar, né, aquilo que... Mas, gente, para retomar a provocação inicial do Zu e tentar ser o mais objetivo possível também por conta da hora, eu estou hoje, né, diretor do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, um espaço que não é tão conhecido da população de forma mais ampla, apesar de ser um espaço muito antigo. O centro está comemorando esse ano 65 anos de criação, é uma das instituições culturais mais longevas do Brasil, e ele é essencialmente um espaço de memória, de documentação, de pesquisa e de difusão das culturas populares, né? É muito interessante, porque quando, né, eu estou nessa mesa de urbanidade, né, poderia estar na mesa de patrimônio, né, por ser diretor de uma unidade vinculada ao Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas essa provocação da curadoria, né, dessa transversalidade, desse transbordamento dos temas e das reflexões, inclusive é interessante para nos fazer pensar na perspectiva de atuação do próprio centro, né, enquanto esse espaço que se criou no pós-guerra, né, a partir de uma iniciativa da Unesco, né, de pensar a diversidade cultural, né, como direito fundamental, e, sobremaneira, esses diferentes modos de vida, enquanto saídas possíveis, né, para esse processo de segregação, de disputa, de esfacelamento, de aniquilamento, né, e onde se constituiu, no Brasil, né, de forma talvez mais sistematizada, né, o lugar de elaboração das culturas populares enquanto territórios, espaços de formulação, né, de potências, né, de potências sociais, de potências culturais, e que hoje, né, diante dessa situação limite onde nos encontramos, né, a gente percebe que não precisa, de fato, reinventar a roda, né, porque existem experiências, existem vivências, existem tecnologias seculares, né, que podem nos orientar, né, a desconstruir o caminho que foi sendo traçado, né. Então, a gente coloca, né, eu falo a gente no plural porque
O centro é também uma comunidade, né, de servidores, de pesquisadores e pesquisadoras que têm dedicado a sua vida a esse campo de atuação para as culturas populares, para as comunidades tradicionais, para que, nessa perspectiva, né, contra-colonizadora, né, a gente possa, de fato, transformar as institucionalidades e fazer com que esses espaços, de fato, eles espelhem, né, aquilo que a sociedade espera deles, né, que eles se transformem, que eles se reinventem. E, nessa perspectiva, eu já queria compartilhar, né, numa orientação, né, que ela não é apenas do Centro Nacional de Cultura Popular, mas ela é uma orientação política desse novo Ministério da Cultura que foi recriado, né, dessa nova perspectiva de atuação e de construção do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de dar uma guinada mesmo na ideia e na percepção do que é patrimônio, né, o que é a valorização local, comunitária, territorial, que significa e representa para as comunidades, e numa curvatura mesmo de atenção às culturas afro-brasileiras, às culturas indígenas. Então, ano que vem, a gente vai repensar, inclusive, termos e conceitos em missão institucional num grande seminário que vai debater os 65 anos do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. E a gente espera aqui, em Minas Gerais, iniciar um trabalho que deve ser desenvolvido com o GESTA, que é um grupo de pesquisa da UFMG, para atuar em 2 territórios que estão sendo alvo da mineração predatória, então, na região do Cerro e seu entorno, e no Vale do Jequitinhonha, que querem agora rebatizar como Vale do Lítio. A nossa missão, enquanto centro, é ir para esses territórios, fortalecer essas comunidades, essas culturas, né, para que eles possam se instrumentalizar e se proteger do avanço capital, né, que tem causado esse cataclismo climático que nós estamos vivendo. É isso, obrigado. Obrigado, Rafa. Camilo, você quer falar mais um pouco dos elementos que compõem a Pequena África, ou você quer... Enfim, fica à vontade. Então, quero pontuar que a gente fez, né? A gente fez um programa, Rolê nas Gerais, dedicado à Pequena África, e foi 20 de novembro de 2021, né? Que foi um projeto que Zu lutou muito dentro da instituição que ele trabalha para que acontecesse essa pauta, e foi o programa do ano com mais audiência, né? E aí ele foi reexibido. Isso é uma prova de nós queremos nos reconhecer nesse refluxo, né, de ancestralidade e de representatividade dos nossos pés, das nossas escrevivências como homens e mulheres negras, tomando conta desse país e alimentando esse país, mesmo o Brasil tentando acabar com a gente, né? Mas eu digo que quem vem de Salvador ouve muita palavra axé, né? E o axé, ele se perdeu no sentido do significado mais lindo, que para mim o significado mais lindo do axé é aquilo que muda de corpo, mas nunca acaba. Nós nunca vamos acabar. Então, eu pontuo que, novamente, que esse reconhecimento aqui de vir falar da Pequena África é através da RIPA, da República Independente da Pequena África, que é pensada por 3 homens negros, eu, Camilo Gant, Felipe Tales, Bodô Alcântara, né, e com uma rede de mulheres, a Yaminas, né, que são as líderes comunitárias, a gente tentar que esse espaço que abrange a Lagoinha, todo esse mapa que foi passado, que a gente seja reconhecido como fomento cada vez mais da nossa existência e resistência nesse local, né? Que a gente possa voltar, retornar e apontar o que a gente precisa, porque a gente precisa de viver mais, a gente não precisa de mais hospitais e postos de saúde, entre aspas. A gente precisa de fomento para que a gente não precise mais de hospital nem de tomar remédio.
né? Então, a gente tem todas as nossas tecnologias de cura e de vivência com mais amor, né? No sentido do amor África, que é o quê? O amor de você ver um ser humano deitado numa praça e se preocupar por que ele está ali, sem uma casa, né? Genilson falou da casa. Sem casa, o que que ele está só com a casa do corpo dele. Então, sem delongas, é que a gente existe e a gente quer ser reconhecido como um Estado independente, uma república independente, uma Palmares de Belo Horizonte, né? E que seja criado um programa onde a gente tenha, possa participar desses projetos, né? Para a gente elaborar todas essas ações que a gente precisa e a gente está lá, né? A gente precisa de fomento, a gente precisa de verbas, porque a gente já tem tudo. A gente tem as coisas mais lindas da cidade, né? A gente está perto da capital e a gente precisa de construir com o Belotur, com os programas sociais, rapidamente, uma sinalização dos portais da Pequena África em BH, em todos os sentidos. É isso que eu tenho para dizer. Obrigado. Muito obrigado. Só para lembrar, esse programa tá no Globoplay, enfim, acesso gratuito. Então, quem não viu, é só acessar e cadastrar. Quem viu pode rever, está lá na plataforma, e realmente foi um programa que foi de grande sucesso, né? Só para lembrar que, indo daqui para lá, né, para os bairros, tem o viaduto do Senegal, depois tem o Angola e a República Democrática do Congo. Então, isso não está ali à toa, né? Não está ali à toa. Então, por isso que quem queira discordar ou não dessa expressão Pequena África, que tem todo o direito, né? Pode se dar outro nome também, mas a gente está dando nome de Pequena África e o povo pegou, e o povo assistiu e foi uma audiência É isso aí. Ó, gente, depois de mais uma intervenção de Zé Eduardo e Vilma, a gente vai abrir para as perguntas, tá? Então, queria só, antes de passar a palavra para o acervo da Laje, só pontuar que esse mês em Salvador é o Novembro Negro. Então, a prefeitura, o governo, né, planejou uma série de ações e está tudo em portal, em programação, site. Quando você chega no aeroporto, você tem você recebe também o programa. E, se eu não me engano, talvez a única ação fora do centro de Salvador é justamente a exposição Memórias de Dona Antônia, que está lá no acervo da Laje. É isso mesmo? Então, queria que vocês falassem um pouco disso, depois de 13 anos, começar a ser reconhecido o projeto, ter esse reconhecimento, começar a ter esse reconhecimento do poder público, Zé. É porque o acervo, ele nasce com a ideia de curadorias. A gente começa a fazer curadorias. Dificilmente os espaços periféricos e de pessoas negras fazem curadorias, porque as curadorias são exógenas. São pessoas de fora que vêm e fazem a curadoria. E nós não, nós, desde quando começamos, fazemos as curadorias. E isso tensiona muito, porque as pessoas, muitas vezes, não suportam ver isso, né? E tem esse tensionamento. Roubam as ideias, isso é um traço muito forte, e não dão autoria. E como a gente está no seminário que está falando de pensamento, né, e de criação, de fato, a gente também não gosta dessa calendarização da vida, né? A gente negro só vai ser lembrado no mês de novembro, né? Eu acho a gente já está um pouquinho à frente disso. A gente quer pauta o tempo todo. A gente não quer pauta mensais ou pautas. E a exposição ela nasce por um convite do Pedro Tourinho, pelo fato
de ser uma exposição que já estava acontecendo, digamos assim, desde do pensamento de quando a foto foi oferecida aos artistas para começarem a pensar a memória de Dona Antônia. Porque você vai nos museus de Salvador, os acervos, eles são acervos colonialistas ainda. E me assusta que as pessoas vão lá e falam tanto de ancestralidade, quase ninguém sabe mais o que é ancestralidade. Vocês estão falando de coisas que são já rebatidas. Ancestralidade é você pegar lá, Dona Antônia, e cada artista fazer a foto, o retrato, a obra, e se reconhecer na própria avó, na própria mãe, na própria maternagem, sabe? E esses gestos, então, a gente tem discutido muito isso. A gente tem que parar de ficar dando pauta para acervos coloniais. A gente não está preparado para a questão da decolonialidade em arte no Brasil, não adianta. A gente não está preparado. O Brasil ainda ele é muito cioso do seu passado escravista. E esse é um traço, não adianta. Você é negro enquanto você está na pior. Quando você alcança o poder, você já deu um up aí. Então, esse olhar no outro e não se ver. E o Acervo da Laje está há 13 anos, sendo casa, museu, escola na periferia de Salvador, pensa a cidade de outras formas, através das bordas dessa cidade, trabalha muito com a universidade, as escolas, tem 2 espaços expositivos, milhares de obras de arte, artefatos históricos, e tudo isso pensando o quê? No processo de descentralização da estética, da memória estética dentro das periferias. Porque, assim, se a gente não fizer esse movimento, e aí é problemático, a gente está vivendo no Brasil esse momento, que mesmo tendo essas conquistas de espaços como o Acervo da Laje e tantos outros no Brasil, a gente está sendo, como é que eu posso dizer, retroagindo 13, 15 anos na política de editais, por exemplo. Agora, a gente tem que ter determinadas cotas dentro do edital para impedir que a gente faça ações. Então, é um processo muito esquizofrênico, no sentido de que parece que, quando a gente chega no poder, os primeiros que vão ser destruídos vamos ser nós. Eu não sei como é que vocês estão vivendo isso, mas edital é política pública. A gente chegou numa época que gravação comprovava o que a gente era. Hoje, não. Hoje, a burocracia chegou num nível tão hard que deve ter gente se regozijando de quando um espaço periférico perde um edital. E isso não foi dado de mão beijada. Isso foi são 13 anos de luta, de batalha, tudo comprovado, tudo publicado, e, no entanto, nós e uma grande parte dos projetos de arte e memória populares e comunitárias do Brasil estão passando por esse absurdo da burocracia brasileira. Retrocedendo 14, 15 anos na luta que a gente fez enquanto as trevas existiam. Então, eu acho que a exposição Memórias para Dona Antônia é isso, a gente funciona às nossas expensas, tem uma gama de pessoas que colaboram, de jovens estudantes, de universitários, e pensando e friccionando as cidades dentro dessa realidade brasileira. Porque a cidade brasileira tem poesia, tem arte, tem música, mas a gente está vindo de um estado, por exemplo, em que a imprensa é comprada para não denunciar o estado de violência que chegou à nossa Bahia, por exemplo. E esse é o modus operandi que a gente está vendo redivivo nesse momento da história brasileira. Triste. E Bom, falando um pouco dessa desculpa, Vilma. exposição, minha mãe era uma mulher que também faz parte da nossa comunidade, que, como o acervo, quem chega lá tem que dar contrapartida, não vai lá pesquisar, e embora você não faz a pesquisa, apresenta na universidade, coloca na gaveta ou faz um livro, um projeto. Não, tem que dar contrapartida na comunidade. Como nós dois, damos, a gente foi cuidada por velhos, por idosos, professores, por religião
católico, por padres, e agora a gente está dando nossa contrapartida lá dentro dessa comunidade. E minha mãe foi uma mulher, foi uma rezadeira, uma mãe de leite, como negra, lavadeira, e ela cuidava das chaves das pessoas que saíam para trabalhar, e cuidava dos filhos, dos brancos, e lavava as roupas. Então, por que essa mulher não pode ser dita como uma heroína nesse Brasil? Então, a gente tem que representar elas agora. É a força que a gente tem. E, contando com a segurança, a gente trabalha com o projeto ProERD, né? Que é um projeto maravilhoso, que tira essas crianças, fala da violência e faz essa caminhada dentro da comunidade para não ter medo, porque elas olham como um lugar feio, violento, e a ProERD, junto com a gente, com o acervo da Laje, porque é uma escola, é um direito e o dever de todas as crianças e os adolescentes caminhar e percorrer sua rua, seus becos, porque tudo é bonito e lindo. Para a gente mostrar às crianças que tudo é belo ou bonito, de qualquer forma, porque essas crianças de agora que vai ser a gente daqui a 20 anos, 30 anos. Cuidar dessas crianças, cuide dessas crianças. O que a gente está falando aqui, também a gente temos que cuidar muito dessas crianças, porque elas ficam lá o dia todo, presas, sem direito. Direito tem a saúde, ou mais ou menos agora, direito à alimentação, direito à educação. Os professores vão passar lá tudo doente, mas não tem quem cuide dessas professoras, né? A saúde pública está aí nessa situação. Então, a gente tem esse olhar por elas, por a fotografia, pela imagem, pelos artistas que não são reconhecidos, como você disse, como é que se diz? Do ritual, do cheiro do corpo. Mas a gente tem que cuidar desse corpo também, cuidar do nosso corpo, do corpo das outras pessoas. A minha casa é aberta, como ele falou, que é uma casa que a gente conforta, mas tem gente que precisa de entrar nessas casas, precisa de conversar, olho a olho, conversar. A comunidade precisa disso, que vá lá conversar com a pessoa, que vá lá estar sempre junto, dialogando. É isso que eu faço 13 anos. 13 anos não, muito mais do que 13 anos. Eu comecei com 17 anos na Palafita, dando aula a essas crianças. Comecei na Pastoral da Criança e continuo ainda. Tenho 55 anos fazendo isso. E meu primeiro emprego foi lá dentro. E Eduardo, se conhece desde 17 anos, trabalhando com a comunidade junto, respeitando os direitos deles de ir e vir, onde eles quiserem, onde eles estiverem. E esse momento a gente trabalha quando tem dinheiro, quando não tem. Então, a gente está aqui, será porque a gente foi cuidado a vida toda. Então, é isso que eu quero deixar de recado para vocês. Cuide da sua comunidade. Faça parte dela, converse com todo mundo, porque é muito importante, elas precisam disso. Mãe, pai, professores, até os animais também, e as folhas. A gente tem lá, fala também das folhas, das rezas, a gente fala do chá. A gente tem lá um lugar muito maravilhoso que o Parque São Bartolomeu, das Cachoeiras, a gente respeita muito. Não era... Obrigado. Não estava no script, a gente ia falar das fraturas das cidades brasileiras, mas o Acervo da Laje nasce depois de estudos sobre repercussões de homicídio entre jovens de periferia. Nem a arte, para a gente, é dada como algo en passant. Ela vem sempre da fratura exposta da desigualdade brasileira.
E eu acho que qualquer ação, qualquer gesto cultural que a gente faz nas cidades brasileiras, na periferia, nas periferias, é para dirimir o dado perene da desigualdade brasileira. Tá bom? Porque senão fica parecendo que o Acervo da Laje nasce como um sonho diletante do casal Ferreira Santos, que quer dividir obras de arte com pessoas da periferia. Não, é um trabalho preventivo, longitudinal, de fazer a experiência de perceber, ver, tocar, ter objetos de arte, para que tenha acesso a isso, para criar repertórios, bagagens, para enfrentar tudo isso e não ser morto pela polícia ou pelo tráfico. E poder ter horizontes possíveis. Porque a gente, pensando as cidades brasileiras, a gente não pode não pensar as cidades brasileiras, que são as cidades talvez mais letais de tiro, de bala, de susto ou qualquer outra coisa, se morre nas cidades brasileiras. Então, a gente não está falando de pontos de tranquilidade, são pontos de questionamento. Como ter paz numa cidade brasileira? Para nós é 50 mil vezes mais. Como ter paz numa periferia brasileira? Muito obrigado, Zé Eduardo. Podemos abrir para perguntas, Sandrinha? Podemos? Bom, pessoal, a gente está caminhando aqui para a última parte da nossa mesa. Olá, acendeu até a luz, né? Bom dia a todos. Eu sou mestre de Guiné, sou mestre de capoeira e moro aqui em Belo Horizonte. Nasci aí no território da Pequena África também. Minha família reside nesse território há 120 anos. Vieram para fazer a cidade e, obviamente, foram expulsos depois para fora do contorno e foram subindo na Lagoinha, depois a Pedreira de cima, e saíram no bairro Santo André, que é apenas o outro lado da Pedreira, né? O lado que se urbanizou. Mas, basicamente, há um tempo atrás era tudo pedreira. Agora que se urbanizou, tem que ter CEP, então se modifica. Mas, bem, o que eu queria falar, ou melhor, o que eu queria falar em cima da fala ali de Salvador, e também chamar a reflexão a todos, que a gente, às vezes, está fazendo política em cima de alguns conceitos. O que eu penso, por exemplo, sobre a segurança pública na Pedreira? Tem 200 dias que não morre ninguém. Seja de matriz africana, seja evangélico, seja negro, seja branco, ou seja, política pública muito bem sucedida num território muito difícil, em que eu nasci, cresci lá, e eu sei que morre gente toda hora. Tem 300 pessoas da minha família circulando entre esses territórios, que moram lá, que cresceram com a gente, e eu sei o que acontece. Mas, bem, indo para a pergunta, eu penso o seguinte, quando a gente fala de não inventar roda, entre o bairro Santo André, a Pedreira de Cima, o Bom Jesus e o Concórdia, eu conheço mais ou menos uns 70 terreiros. E umas 70, 80 benzedeiras. E são essas pessoas que fizeram com que isso chegasse até aqui. Ou seja, para criar qualquer conceito, veio dali. Há 120 anos, meu bisavô saiu, foi expulso do centro, era pedreira, teve que morar no Santo André, dali se criaram mais 30, 40 casas de axé que estão lá e se mantêm. Eu falo isso porque a minha mãe benzedeira aqui da cidade, ela tem 75 anos e ela está benzendo há 70. E ela sempre fala com a gente lá na rua de casa que a maior dificuldade nossa é sempre a nossa maior luta, e vai ser quando ela morrer e quando ela passar o bastão para todo mundo, para o time dela, é o seguinte, como fazer o cara do bar lá da esquina entender esses conceitos? E ela faz até uma reflexão política, né, mostrando por que o campo democrático perde tanto nas periferias. Como que a gente consegue fazer chegar no cara do bar da esquina, na criança que não quer usar rasta, da criança que não quer usar trança, do movimento pentecostal? Como que a gente vai conseguir fazer em Belo Horizonte, principalmente, que é onde eu moro, como que a gente vai conseguir retomar a Serra, retomar a Pedreira, que o movimento democrático vai conseguir penetração de novo? Donieta fala que o seguinte, ela fala, vocês vão ter que ir à rua e fazer diálogo. Então a gente vai agora à igreja católica,
a enterro, a batizado, porque a única forma de fazer é dialogando, porque, embora a gente esteja, e aí terminando aqui, numa bolha que a gente consegue ainda respirar e a gente consegue ainda, dentro do campo democrático, promover algumas ações, a gente precisa aprofundar para realmente chegar na pessoa do bar, chegar no cara que pega ônibus, porque é legal ter um programa com alta audiência que fala, mas será que a periferia ouviu? Então, como que a gente vai juntos, todo mundo, criar estratégia para que todos esses ótimos conceitos que a esquerda produz, que são sensacionais, que não estão inventando a roda, estão só fazendo a rodar melhor, cheguem lá naquele negro que está lá naquele espaço, e naqueles espaços que eles tomem isso como deles também, assim como eu tomo como meu. Muito obrigado. Muito obrigado, mestre. Acho que o Felipe vai também... Boa tarde já? Deixa eu ver. Boa tarde. Já é boa tarde para todo mundo. Pegando até um gancho aqui na fala do Guiné, eu acho que a experiência do próprio Rolê nas Gerais pode falar sobre isso, né? A gente está falando que os nossos corpos, nossas narrativas, os nossos estão aos sábados, eu acho que já vai para mais de 2 anos, né? Eu acho que você podia trazer isso, Zu, porque a gente está falando de comunicação, né? Eu sou um comunicador, sou publicitário, tenho um trabalho de comunicação nessa região da Lagoinha, né, que abrange todo esse território que a gente chama de Pequena África, e eu vejo que hoje, com a força das pessoas do território que acreditam nisso, a Lagoinha ela foi citada aqui diversas vezes. Ela está no mapa criativo do Brasil. E ontem mesmo fiz um rolezinho com 15... Rolezinho é um passeio turístico guiado que eu faço no bairro. Fiz ontem com 15 estudantes da Escola Estadual Silviano Brandão. E é isso, é o que a gente faz lá na RIPA, que é o trabalho de formiguinha, né? O trabalho da alfabetização. Acho que o Camilo pode falar mais sobre isso. Mas com essa questão da comunicação de massa, eu acho que é interessante, talvez, o Zu trazer essa experiência do Rolê nas Gerais, porque é isso, é a Globo, né? A gente está na Globo, eu já participei, já fui pauta, e eu acho que é um caso concreto isso, sabe? Essa coisa de o cara da esquina, né? De falar com o senhorzinho e tal, quando passa na televisão, essa coisa da credibilidade que ainda tem o nosso povo, né? E é muito interessante isso. Eu acho que, pegando esse gancho, acho que seria massa vocês falarem sobre isso, sobre essas experiências. E, né, a pergunta que você fez, você direcionou para quem? Só para a gente saber. Para quem quiser responder, né? Alguém quer fazer um comentário sobre a... É o Guiné, não é isso? Eu só queria, acho que, reforçar uma reflexão que o encontro provoca, que é de trazer a perspectiva do olhar para a cidade, para os territórios, né? Ou seja, a gente descer para o chão onde a gente pisa, onde a gente vive, e concluir com o que a Vilma falou, sabe assim, vamos cuidar das nossas comunidades, né? Eu acho que a gente tem um exercício que ele não só é democrático, mas ele é um exercício existencial de vida, que é da gente conseguir se envolver mesmo na dinâmica local, né? Porque é ali que está afincada a nossa existência. Eu acho que é só isso que é capaz, né, de afetivamente e efetivamente conseguir empreender mudanças e transformações que são da ordem do ordinário, né, do dia a dia, para que as pessoas se reconheçam, né, assim, na esquina, né, na padaria, no pão, e que elas se reconheçam reconhecendo o repertório, né, a bagagem, a trajetória que cada um traz, a importância dessa trajetória, dessa bagagem para essa transformação que ela é coletiva, né? Também complementando aqui, sobre Guiné e Felipe, que são meus irmãos, né? A gente está no mesmo território. O Guiné, eu tenho certeza que
para que isso chegue mais ainda no nosso território, a gente dá exemplo, a gente tem bons exemplos, né? Vou falar dos exemplos que eu construí, que eu ajudei a construir, na verdade. Olha um fenômeno, a gente tem um bloco chamado Bloco Afro Magia Negra, que na principal aglomerado dentro do Concórdia, as pessoas falam assim, a gente vai no Magia Negra porque lá não tem macumba. Nos outros blocos a gente não vai, porque é muita coisa de macumba, de terreiro. Então, assim, você traz um bloco afro que tem 10 anos, nunca sofreu um ataque com pentecostal, de outras igrejas, que a gente estava esperando isso, já se preparando para isso, a gente nunca sofreu esse ataque. Falando de segurança pública, todo o arrastão do Magia Negra, que é arrastão, viu? Não é procissão, nem cortejo. Isso é uma alfabetização também, a gente fica quebrando isso. Procissão é de igreja, e cortejo e desfile é outra coisa também. Então, a gente arrasta pela atração do nosso ritual design, né? Para além do ser social, o ser africano, ele é um ser ritual. E a gente, como seres afrodiaspóricos, a gente traz isso com a gente. E todos os rituais de brinquedo, de cura, o carnaval, foi a gente que criou, está recriando, né? Então, o Magia Negra é um exemplo de quebra de feitiço racista, né? Que o Magia Negra ele é uma contra-carnavalização. Ele não é um carnaval. Né? Então, quando a gente vem de boné aba reta, a gente vem... É inevitável o Brasil todo não comer comida de deuses africanos e não vestir, não dançar. Né? Assim como é o Tchan, de Salvador, ele traz o samba de caboclo, só que ele está com outra narrativa. Então, é inevitável a gente não fazer candomblé, o candombe, outras coisas. Mas a gente trazer a comunidade afrobetizando e sem fazer... E colocar cada coisa no seu lugar, Guiné e Felipe, para todos aqui. Né? O encantado ele tem um lugar preparado para ele vir. Agora, na rua, no carnaval, a gente vem com a tradição. E se a gente derrama, a gente fica trazendo os orixás, vestidos, essas coisas, né? A gente já derrama e a gente vira uma contradição. A gente contradiz o que a gente, né, quer ser. Porque nós já somos deuses por si só. O homem negro e a mulher negra. Por isso que a gente está vivo, muito vivo. Não adianta querer acabar com a gente que não vão... Então, Guiné e Felipe, para mim, é exemplo. O Magia Negra é um exemplo, o Bandarerê é um exemplo, o Viva Lagoinha é um exemplo, o Terreiro da Sua Avó é um exemplo. E, sobretudo, o poder público tem que dar um exemplo que é o quê? Levar os recursos para a gente. Fazer dessa pequena África uma luz de instrumento turístico e atrativo para a cidade. Porque se a gente for contar, se eu vou ficar falando aqui, a programação cultural da pequena África, gente, dá banho na cidade toda. Sabe por que dá banho? Além do quantitativo, é da acessibilidade. Golo, né? Vou falar o idioma da comunidade. Golo barato, comida sadia, né? Economia criativa, tem samba gratuito, né? Então, o que a PPH precisa fazer, e a Fundação já começa a fazer aqui agora com muita nobreza, começar a ouvir, e a gente precisa de dinheiro lá, muito dinheiro, porque a gente faz muita coisa para a cidade, muitos eventos para a cidade, que é diferente de certos festivais que faz você ir para o Mineirão, pagar um Uber absurdo, cerveja absurda, não tem saúde, porque você vai lá e fica o dia inteiro lá esperando alguém cantar, você não escuta direito, aí chove, você fica fudido lá, desculpa a palavra, né? Mas a gente não, a gente na Pequena África, a gente sabe fazer festa, a gente sabe acolher as pessoas. Inclusive, no dia 2 de dezembro, tem um baticum, tem a roda de conversa aberta do Gira Festival Ativação da Melanina.
Independente da quantidade de melanina, a gente sempre pode ativar a nossa melanina. Obrigado. É isso. Não, obrigado. Essa pergunta é fundamental, porque quem mantém o acervo da laje somos nós. A programação cultural vastíssima. Você tem disposição, vernissagem, filme, acervinho, bate-papo na laje, visita guiada, exposição permanente, exposição temporária, o que você quiser, sem nenhum financiamento público. Você tem lanche, você tem merenda, as mães levam seus filhos, as mães estão chegando agora, porque as crianças são, na verdade, os herês, os encantados que puxam todo mundo para lá, porque não se pode pensar a política pública dentro da periferia sem não ter comida, tem que ter comida. A gente está cansado de coisas... Parabéns pelo evento. A gente não gosta de evento que você chega lá e fica todo mundo só ouvindo, e não dá para mastigar uma coisa, entendeu? A gente fica batendo boca sem nada, não. Tem que ter Então, essas coisas, mas isso é tecnologia nossa. Isso é tecnologia nossa. Por exemplo, uma coisa que a gente descobriu esse ano no Enecute, em Salvador, a dinâmica dos bares das nossas periferias. Nossos bares valem mais do que determinados ministérios e secretarias, porque eles fazem toda uma ecologia do território funcionar, que é a coisa mais capilar do mundo. Então, esses espaços culturais, neles, o entorno não é o estorno. O que acontece para muito equipamento cultural, hoje, falido e com verba, não consegue exercer sua função. No caso nosso do acervo da laje, para você chegar, você tem que pegar um barquinho, você pega um ônibus, pegava um trem, você anda entre as duas casas, você para no bar para almoçar, você para tomar água de coco, uma cerveja, você vai ver coisas que você nunca viu na vida de obra de arte, e tudo isso dentro de um circuito periférico, conhecendo as pessoas, encontrando, oxigenando aquele território. Quer dizer, então tem uma dinâmica aqui da cidade, que a cidade precisa se retomar essas relações entre centro e periferia, porque é nela, e olhe só, nós das periferias não somos mais da diáspora, nós somos a diáspora da diáspora. A diáspora foi teu querido que chegou e tem 120 anos, correto? Essa diáspora. Você já é o pós-diáspora, que ninguém nem estudou ainda. Só com os intelectuais, esses intelectuais de orelha de livro, que capturar essa ideia de pós-diáspora e botar no Instagram lá, oi, é o pós-diáspora, isso vai virar tema de estudo, aí você vai ser visto, nós vamos ser vistas. Porque ninguém entendeu ainda que as periferias se constituem uma resistência pós-diáspora dentro do urbano, que nem o urbano entendeu ainda. Porque pelo urbano não era para a gente ter planta nas nossas casas. Pelo urbano não era para a gente abrir as portas para as pessoas. Pelo urbano era para a gente ficar todo mundo trancado, preso dentro de casa. E as insurgências que são feitas com esses projetos dentro da cidade, pós-diáspora, mostram esse contrário. Mostram que, apesar da insistência do urbano em nos matar, nós ainda florescemos. Nós ainda somos aquelas árvores frutíferas que vamos levar pedradas, mas vamos oferecer frutos ao invés de frutas pecas, opacas, podres, que não se desenvolveram. Está claro? Mas obrigado, é isso aí, cuidar disso aí. Se você cuidar disso aí, Ô, gente, depois dessa fala, eu também não posso deixar de denunciar também que hoje, na Pequena África, a gente tem um afródromo. E esse afródromo, ele não conseguiu uma verba da Belotur, do edital de subvenção, do edital da CEMIG, os blocos afros não conseguiram um centavo. Um centavo a gente não conseguiu. Né? E é um afródromo, é onde as pessoas vão se afrobetizar, onde tem tudo isso que ele disse. Não tem corda, não tem trio elétrico, esses trio elétricos que você entra do lado dele, vaza o seu ouvido, estoura o seu tímpano todo.
entendeu? Porque para a gente, mais uma vez, só para terminar, a gente quer saúde, a gente trabalha para a saúde, para preservação da nossa existência física, ancestral e para além dessa dimensão. Beijo. Oi. Muito obrigado, muito obrigado. Só a gente tem que encerrar. Queria agradecer a presença de todos, todas e todos nesta mesa. Começar aqui pelo secretário Genilson. Muito obrigado pela participação. Queria agradecer, Rafael Barros, muito obrigado pela sua participação. Bom revê-lo, né? Camilo Gan, muito obrigado pela fala. Ó, que aula, hein, Zé? Você me recebeu lá em Salvador, todo de chinelinho, chega aqui, o cara, ó, sai batendo para tudo quanto é canto. Muito bom, viu? Muito bom, prazer em revê-lo, ouvi-lo. Vilma, muito obrigado por você estar aqui na nossa terrinha. Tá? Só para responder o Felipe aqui, eu acho que a experiência do rolê, eu acho que ela contribui muito para essa afrobetização da cidade. Eu acho que por onde a gente passa, a gente vê o quanto que as pessoas se reconhecem e é um sopro, né, dentro de uma cidade, de uma urbanidade que tão hostil, tão violenta, né? Então, você poder contar histórias inspiradoras, né? Das Antônias, viu, Vilma? A gente aqui, o rolê, na verdade, ele também tenta, a gente vai ter um programa, já vou dar um spoiler aqui, a gente vai ter um programa agora em dezembro, sobre favela, que a gente pensou sobre favela, e das abordagens é justamente a memória, né? A gente vai lá na fazendinha, fala um pouquinho de Isabel, enfim, da importância dessas pessoas que realmente, né, que criam, que cuidam e que são a vida nas periferias. Então, é isso. Queria ficar aqui mais 1 hora, 2 horas conversando com essa turma. Queria agradecer mais uma vez a todos, todas e todos, a plateia, ao público que veio aqui. Muito, muito obrigado. E tá gravado, né? Tá gravado no YouTube. Depois a gente pode rever, pode compartilhar e também sugerir para os amigos essa conversa. Muito obrigado.